Você já ouviu falar em psicologia jurídica? O psicólogo especialista em psicologia jurídica atua no âmbito da justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação na orientação dos dados psicológicos repassados não só para os juristas, como também aos indivíduos que carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características de personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a formulação, revisão e interpretação das leis. Estamos com a psicóloga jurídica Juliana Brito, na cidade judiciária de Caxias, Maranhão, para ter uma conversa sobre as principais áreas de atuação, orientação e acompanhamento no âmbito da justiça. Vamos conhecer um pouco sobre os métodos, as intervenções e as técnicas de atuação do psicólogo no setor jurídico. Essa entrevista vai especialmente para os acadêmicos da Facema, do segundo período do curso de Psicologia Vespertino, para a disciplina Psicologia, Ciência e Profissão, com a docente Tatiana Dourado. Juliana, quais as principais atividades desempenhadas por um psicólogo jurídico? Olha, são várias atividades que a gente desempenha no judiciário, né? Aqui nessa comarca de Caxias, a gente atende 3 varas, né? A terceira vara de Caxias, a quarta e a quinta, né? E assim, a gente desenvolve atividades normalmente de perícias, né? Em que a gente faz avaliações psicológicas voltadas para assuntos específicos que o juiz deseja averiguar melhor. Normalmente voltada para pessoas em desenvolvimento, como crianças e adolescentes, como, por exemplo, casos de guarda, de adoção, ato infracional, né? A gente faz também atividades voltadas para avaliação de perícia em casos de curatela, de interdição, tutela também. Depoimentos especiais a gente faz também com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, também a gente desempenha. Além de avaliações voltadas para estupro de vulnerável, também com crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, essencialmente, são atividades avaliativas, né, de psicodiagnóstico, né, forense, voltadas para a gente averiguar os fatos e ajudar o juiz a decidir sobre assuntos, né, da área do direito, e também alguns encaminhamentos que são necessários, né, de acordo com o que a gente averiguar, né, colocar para a rede de atendimento municipal. E qual seria o campo de atuação do psicólogo jurídico? Olha, a área da psicologia jurídica, ela abrange várias nuances, né? Uma delas é em relação à parte penitenciária, né? A gente tem uma equipe de pessoas que trabalham para a justiça no âmbito penitenciário. A gente também tem, mas aqui no caso dessa comarca, o psicólogo jurídico está circunscrito dentro do fórum. Ele é um psicólogo, né, dentro da casa, atuando como um analista da área de psicologia. Mas assim, a gente pode ter também, não aqui, né, mas assim, em São Luís, por exemplo, os psicólogos judiciários, existem alguns deles que trabalham a nível municipal, né, em relação, por exemplo, ao acompanhamento de adolescentes que são adolescentes infratores, né, que estão em conflito com a lei. Então, tem vários âmbitos, né, que o psicólogo jurídico ele pode trabalhar. No meu caso, eu trabalho apenas no fórum. Na área criminal, existem instrumentos de investigação do psicólogo? E quais são os mais comuns? E de forma sucinta, como são utilizados? Você está falando de instrumentos psicológicos, né? De testes e tudo. Bom, aqui a gente faz na área criminal um trabalho voltado apenas para avaliação de estupro de vulnerável, né? A maioria delas, os casos de avaliação criminal, é voltado para a gente avaliar o dano psíquico, né, que a adolescente ou a criança sofreu em decorrência do estupro de vulnerável, né, que é o que eles chamam para os casos de abuso sexual, né. Algumas vezes, muito raramente, eles pedem para a gente fazer uma avaliação em relação ao agressor, né, a pessoa que cometeu a violência no lado criminal, né. E aí a gente faz uso de testes de personalidade, a gente faz uso de alguns instrumentos mesmo, que eu particularmente gosto de avaliar o caso e já determinando a bateria de testes que eu vou utilizar, né? Não existe assim tanto na minha atuação assim, por ser muito rara essa avaliação criminal voltada para a pessoa que agride, né? Eu gosto de ver quando o caso mesmo acontece. Estudando, a gente consegue delinear melhor a bateria de testes e instrumentos que a gente vai utilizar. Baseado no cenário atual, como o psicólogo jurídico trata das questões sobre alienação parental? Recentemente, né, foi criada essa lei, né, sobre alienação parental,
que inclusive dentro daquela sua primeira pergunta eu esqueci até de colocar que a gente faz também perícias voltadas para isso. Assim, é um fenômeno que começou a ter visibilidade nas varas de família, né, por conta dessa prevalência, né, de casos em que a gente encontra obstáculos, né, para visitação, né, para convivência de pais e filhos ou de mães e filhos. E assim, existe uma demanda razoável aqui no fórum em relação a isso, né? E, essencialmente, quando tem essas demandas, eles encaminham especificamente para a psicóloga, que sou eu, para a gente fazer a avaliação. Em que sentido? Porque o juiz ele entende que são aspectos comportamentais mesmo e emocionais que precisaria de uma avaliação bem profunda mesmo a respeito da personalidade, da viabilidade de visitas, de convivências e até mesmo verificar alguns transtornos associados, né, que às vezes a gente consegue identificar, né? E assim, é algo cada vez mais presente, né? A gente tem casos sim, uma frequência de pelo menos um processo a cada 2 meses, 3 meses, aparece um nesse quesito. Exatamente. Você já atuou em audiências de conciliação de casais e de que forma? Olha, já. Aqui a gente recentemente foi criado um núcleo de conciliação, né? Que a ideia é justamente fazer o quê? Atender esses casais com esse tipo de demanda, né, de separação e tudo, antes de se instaurar o processo judicial. Porque o que estava acontecendo? Muitos processos em que aciona-se a justiça para isso, mas sem ter um acordo prévio. E aí acabava fazendo o quê? Congestionamento processual. E esse núcleo de conciliação ele foi criado, mas antes disso era comum o juiz da 4ª Vara solicitar que a gente fizesse uma mediação, digamos assim, antes de audiências de conciliação, em que ele, por exemplo, verificava pelo processo que tinha uma sobrecarga muito grande de emoções associadas naquele processo. Por exemplo, ânimos muito inflamados, né, aquelas acusações bem calorosas, né, sobre essas dinâmicas familiares. Já atuei sim, são casos realmente bem complicados, bem difíceis. A gente sai bastante sugado mesmo, desculpa a palavra, a gente sai bem cansado mesmo, porque realmente as pessoas estão muito com as emoções à flor da pele, né? E isso acaba sendo feito, sim, nesses casos, mas a gente tem agora, né, foi criado esse núcleo, em que particularmente existem os conciliadores, né, que são treinados, são servidores da 4ª Vara, e vez ou outra, até agora não aconteceu, mas assim, vez ou outra eles acabam chamando a gente para poder dar uma contribuição. E como é feita a assistência psicológica a detentos e a seus familiares? Certo. Olha, aqui na comarca, o meu trabalho, ele não engloba o acompanhamento de sentenciados, de presos, né? O que a gente faz? Quando pegamos um processo, a gente pode ir atrás dos presos para poder fazer entrevista, para poder buscar dados, né, em relação àquela vítima, por exemplo, de estupro, que é o que a gente mais pega na área criminal, né? Então, assim, acompanhamento de presos a gente não tem atuação, até porque a 5ª Vara, ela acumula a questão da violência contra a mulher, violência doméstica, né, contra a mulher e vulneráveis, e a Vara de Execuções Penais. Então, a gente não tem uma equipe exclusiva para cada um desses âmbitos, então fica muita coisa e aí a gente acaba não tendo alcance devido nesses casos. Mas apenas se solicitado, se for solicitado, aí a gente faz. Para a sua prática diária, quais investimentos em formação foram necessários para atuar nesse segmento? Bom, o ingresso hoje do psicólogo nessa área, ela se dá via concurso público, né? Ou via nomeação, né? Porque aí o juiz ele pode nomear um perito, qualquer ele que seja, né? Normalmente eles vão no conselho de psicologia e aí fazem toda uma avaliação de quem poderia aceitar o cargo de perito, né? Quando tem um titular na comarca, eles procuram o profissional. E assim, atualmente, nos últimos anos, a gente vê uma mudança, ainda bem, uma mudança voltada para a graduação de psicologia, no sentido de pegar áreas pouco comuns, digamos assim. Pouco comuns em que sentido? Não muito frequentes. Por exemplo, na minha graduação na UESP, a gente via essencialmente a psicologia educacional escolar, a gente via a comunitária, social comunitária, a área da clínica, né? E as outras, por exemplo, menos comuns, esporte, jurídica, né? Esses âmbitos mais novos ficavam em detrimento.
né? Não tinha assim tanta visibilidade. Hoje os cursos de graduação eles estão dando um leque de opções maior, né? Inclusive colocando a área para estágio mesmo, porque realmente a gente estuda na faculdade. Eu estudei na faculdade, mas da prática de estágio não ocorre. Então eu acredito que nos últimos anos, por conta dos concursos públicos e tal, melhorou bastante o acesso, né, do acadêmico para conhecer essa área. Então assim, a gente precisa de uma formação especializada mesmo, uma formação especializada em que a gente precisa estudar bastante, participar de congressos, participar de discussões acadêmicas também. A gente precisa fazer um curso de especialização, né? Eu não fiz o curso de especialização, mas me habilitei pelo Conselho de Psicologia, pela prova de títulos, né? E aí comprovei a minha experiência e hoje eu sou especialista em psicologia jurídica por conta disso. Mas tem pessoas que fazem o curso de especialização, é importante. A psicologia jurídica vai trabalhar com demandas de violência em todos os ciclos de desenvolvimento. Os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados a que órgãos da respectiva localidade? Olha, a gente tem uma rede de articulação mesmo em qualquer cidade, né, em qualquer município. A gente tem uma rede de articulação de proteção à criança e adolescente, né? Essa rede de articulação ela envolve várias instituições, como o Conselho Tutelar, envolve a Delegacia de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente, envolve também o Juizado da Infância e da Adolescência, né? E assim, tudo isso ele ocorre de uma forma intercalada, né? Uma forma mesmo interdisciplinar no sentido de todos estarem articulados em prol da garantia dos direitos, né? Da criança e do adolescente e da pessoa em desenvolvimento. Então, assim, via de regra, assim, a gente procurar a linha de base, que seria o quê? O Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele recebe a denúncia, né? Ele faz a investigação dos fatos, e aí já coloca os fatos para a Promotoria da Infância e da Juventude, e aí sobe para o Judiciário. Então, normalmente ocorre essa linha de comunicação. Se por acaso isso chegar aos ouvidos do Ministério Público primeiro, ele só vai então comunicar ao Judiciário depois de averiguar os fatos. Então, qualquer a instância que seja, sempre vai ter essa avaliação prévia em qualquer uma dessas instituições que eu assinalei. E a respeito das questões de ser perito ou avaliador, em que situação os seus vínculos pessoais ou profissionais possam afetar a qualidade do trabalho? Bom, nós temos dentro do Código, né, de Processo Civil, tem uma deliberação a respeito dos impedimentos, né, que o perito pode ter ao assumir o cargo, né, de avaliador. E assim, normalmente quando você tem um parentesco, né, uma relação afetiva com as pessoas que você está avaliando. Esses casos, em qualquer ele que seja, né, se for no âmbito da clínica, o psicólogo também vai ter bastante dificuldade e é melhor nem aceitar. Então aqui não é muito diferente. Então quando você conhece as partes ou que você tem algum parentesco, se eu não me engano, até terceiro grau, segundo grau, não me recordo agora, mas você vê que realmente não tem como você é declarado suspeito. E aí você devolve o cargo de perito, né? E aí eles são responsáveis por chamar uma outra pessoa para poder fazer a perícia. Para incentivar um pouco futuros psicólogos jurídicos, fale um pouco sobre os honorários e sua carga diária de trabalho. E é uma área que vale a pena investir? Você está falando com uma pessoa extremamente apaixonada pelo que faz. Então, assim, claro que vale a pena. É particularmente uma coisa que eu decidi na minha carreira, logo depois de me formar, já queria ingressar nessa carreira e ralei muito. Então, sempre vale a pena você lutar pelo que gosta. Se você, por exemplo, já tem interesse, né, gosta da área do direito e quer saber um pouco mais sobre essa relação do direito com a psicologia, é algo que vale a pena aprofundar mais. Quanto a honorários, bem, aqui eu estou privilegiada, né, porque eu passei no concurso público, então diferente, por exemplo, de outros colegas que, por exemplo, são nomeados peritos para cargos específicos, casos específicos, em que tem um período de tempo, né, para poder atuar, né? Então, eu vou colocar duas experiências. Em Teresina, eu fui nomeada perita lá em 2009, mais ou menos, para acompanhar um caso só, né? E, particularmente, lá, os honorários eu pegava a tabela do conselho e cobrava por hora. Então, assim, você imagina quanto você cobrando, por exemplo, R$120 na época, R$150 na época por hora, uma avaliação que durou 2 meses,
dois ou três encontros por semana, você imagina que deve ter ficado, né, um valor bem legal para um caso específico. Mas quando você vê o trabalho, você vê que ainda é pouco, né? Porque realmente é muito desgaste, é muita entrevista, tem teste para aplicar, para corrigir, você tem que comprar material. E tudo isso acaba ficando, né, bem equilibrado algumas vezes, outras nem tanto. Em relação a concursos públicos, a gente sabe que a área jurídica é a que atualmente é a que está mais oferecendo honorários bem atrativos para o psicólogo, né? Então, assim, quando você procura, por exemplo, a área organizacional, a área escolar, também a gente, nos concursos, mas o judiciário, ele sempre coloca um valor bem legal. E aqui no Maranhão é um dos maiores salários que a gente observa na atualidade, né? Então, se você quiser números, um concursado hoje, a nível inicial de carreira aqui no Tribunal aqui do Maranhão, é em torno de 6.500, mais ou menos. Entre 5 e 6 mil, não me recordo agora. Mais as outras coisas, né? Então, outros concursos, Brasil afora, mais ou menos nesse nível também, entre 4 mil, no máximo que eu já vi foi 10 mil reais. Doutora Juliana, agradeço por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a nossa entrevista. E é com você, Whitney. Tá vendo só como é importante esse profissional? Ele avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças e adolescentes e adultos em conexão aos processos jurídicos, determinando a responsabilidade legal por atos criminosos. Se você se interessou por essa área, não perca tempo, siga as dicas e qualifique-se. E de uma forma geral, conheça e entenda melhor a si. Procure um psicólogo, ele vai te auxiliar a compreender o modo como você pensa e age no mundo. Vai potencializar o seu desempenho. Não perca tempo, cuide da sua saúde mental.